Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. É um prazer enorme estar aqui com você, iniciando uma semana aí e esperando que notícias boas venham. Mas algumas notícias são boas. Eu quero começar a sua semana com uma informação útil e relevante e eu sei que você vai gostar. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e o nosso intuito aqui é falar de política de uma forma que você consiga entender tudo que está acontecendo no nosso Brasil. E o melhor, possa utilizar isso no dia a dia para discutir com as pessoas, para debater com as pessoas sobre política e não deixar que a grande mídia, não deixar que as informações vendidas cheguem até você sem você ter um senso crítico. Tanto é que eu peço que você me critique para que eu possa aprender. Tanto é que eu peço que você busque outras fontes além da que eu trago aqui. Afinal, eu não sou dono da verdade. Tá certo? E como eu disse, vamos começar com notícia boa. Só lembrando, se não é inscrito, inscreva-se no canal para a gente começar a semana bem. Olha essa matéria aqui. Vitória de Moro. Projeto sobre prisão em segunda instância é desarquivado pelo Senado. Para vocês terem uma noção, no Brasil hoje tem dois pontos, duas vergonhas brasileiras. Uma delas é a não existência da prisão em segunda instância, ou seja, prisão só depois do trânsito em julgado. E quem mais sofre com isso? É aqueles que a esquerda diz defender. É o negro, é o pobre, é o gay, é a pessoa que não tem condição de pagar advogados e ir apresentando recursos, recursos e mais recursos. Para você ter uma noção, vamos falar primeiro da prisão em segunda instância. Para você ter noção, é raríssimo, raríssimo um político ser preso, um grande empresário ser preso, alguém poderoso ser preso no Brasil. Porque ele vai fazendo recursos, e mais recursos, e mais recursos. E se não tem a prisão em segunda instância, eu posso segurar um projeto, um processo por anos, por anos. Exemplo, antes havia um entendimento do STF que era possível a prisão em segunda instância. Tanto que Lula foi preso com base nisso. E esse entendimento foi mudado simplesmente para liberar o Lula. Só que ao liberar Lula, libera outros também. Os crimes indiciados contra Lula pela Operação Lava Jato, condenados por Sérgio Moro, condenados pelo TRF, condenados pelo STJ e anulados pelo STF não por questão de provas, tá? Eles mentem para você dizendo: "Ah, anulou as provas". Isso é mentira. Foi questão de foro, ou seja, falou que não era de Curitiba. Anulou. E agora, para o processo iniciar de novo, está prescrito. Ou seja, impunidade. Agora eu te pergunto, um cidadão brasileiro, um pobre, que não tem condição de recorrer. Eu estou falando de um corrupto que rouba milhões, bilhões, e que no hospital o filho do pobre morre porque não tem uma assistência no SUS por causa do roubo desse cara. Agora eu estou falando de um ladrão de galinha, um cara que rouba ali uma galinha. Não estou falando que é certo, mas estou falando desse caso para fazer o comparativo. Esse cara vai lá e faz uma merda na vida dele. E ele vai para a justiça. Chegando lá na justiça, ele vai para a Defensoria Pública. Nós que bancamos a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, um único defensor, atende ele mais 200 num mês ou mais. Você acha que ele vai ter uma defesa adequada? Não. Então vai ser uma defesa. Vamos dizer que esse cara seja até inocente. Então vai ser uma defesa ah, mal feita, porque ele não vai conseguir se debruçar o caso, e nem é por maldade, por pouco caso do defensor, mas até pela questão do trabalho, mal feita, de qualquer jeito. A chance desse cara ser condenado é muito maior. Tem um modelo de recurso padrão, que é um copia e cola para dar conta da demanda, porque vai acumulando demandas. Ele manda para a sentença daquele jeito, vai para a sentença, para o segundo grau, para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça vai lá e condena o cara, voltou para a Defensoria Pública, que está superlotada de serviço, a ordem é não fazer mais recursos. E o que vai acontecer com esse cara?
decisão transitada em julgado e o cara foi condenado. Isso vai acontecer dentro do prazo de um ano e pouquinho. Deu para você entender a diferença de que a prisão de segunda instância só defende os grandes e poderosos. E você vê essa turma de esquerda atacando o juiz Sérgio Moro, que é quem está brigando pela prisão em segunda instância, falando que ele é defensor das elites, e defendendo bandido. Aí não dá. Aí não dá. Então, assim, eu começo aqui trazendo para vocês uma pauta que estava parada há muito tempo e agora ela recupera. Então, se algum dia alguém falar, mas prisão de segunda instância é para pobre. Não, não, é pelo contrário. É para que os ricos, os grandes e poderosos, não vão recorrendo e fiquem impunes até aquilo prescrever. Coisa que não acontece com o mais pobre. Isso aqui eu mostrei para vocês. Também tem a questão do foro privilegiado. O que é o grande ponto do foro privilegiado? Os advogados criticam o seguinte: ah, não, mas o foro privilegiado é ruim para o político, porque aí ele vai ter só duas instâncias. Ou seja, vamos dizer que o foro privilegiado do governador é no STJ, por exemplo. Ele só vai ser julgado pelo STJ e pelo STF. Se ele fosse na primeira instância, ele ia recorrendo até chegar lá em cima. É mentira. Por que é mentira? Porque há um corporativismo. Há uma tendência muito grande de que essas duas instâncias, STJ e STF, sejam as anuladoras de sentença, principalmente quando o assunto é político. Esse aqui é um exemplo? Vamos pegar do caso Cabral, vamos pegar do caso da Lava Jato aí, que todas as sentenças foram anuladas, especificamente STJ e STF. Ou seja, são as centrais de impunidade. Vai para lá para ficar impune. Então, é outra grande vergonha brasileira, que inclusive o partido Podemos brigou muito por essa pauta, nunca conseguiu desarquivar. E aqui mostra a força do Moro e o porquê o Moro incomoda tanto a esquerda. Porque em 3 meses de mandato ele conseguiu desarquivar a pauta, coisa que o Podemos não conseguiu. Olha só quanto isso é importante. Bora começar aqui. Vamos lá. Moraes entrega ao TSE perícia com donos de digitais em minuta golpista. Pois é, isso aconteceu na sexta-feira e você vai entender um pouquinho mais. Eu estou falando da ação que busca deixar o Bolsonaro inelegível. O Alexandre de Moraes entregou aquela minuta golpista, como é chamada, aquela que foi encontrada na casa do Anderson Torres. E mandou-se fazer uma perícia nessa minuta para descobrir de quem eram as digitais que estavam nessa minuta. Porque se as digitais que lá estivessem fossem do Bolsonaro, acabou. Aí nós temos a narrativa perfeita para falar que o Bolsonaro era golpista, que ia fazer um golpe e que agora era prisão e sem choro. Né? Só que não. Quais eram as assinaturas e as digitais que estavam nessa minuta que foi encontrada na casa do Anderson Torres? As digitais eram da sua advogada. É por óbvio. A advogada fez análise da minuta porque ela participou, ela foi e acompanhou a busca e apreensão. Então ela pegou o documento. E também o do escrivão, que pegou o documento no lugar onde ele estava, sem luva. Então, estava lá na casa do Anderson Torres, o escrivão pegou sem luva, entregou para a advogada que analisou e guardaram para perícia. Então, tinham 3 digitais, uma do Anderson Torres, uma da advogada e uma do escrivão. E nada mais que isso. Então, assim, mais uma vez o plano foi frustrado. Só que agora o Alexandre de Moraes manda essa minuta para o TSE, né, essa ação que apura a inelegibilidade do Bolsonaro, e é lógico, a mídia, como não deveria deixar de ser, põe como se fosse algo já incriminador. Moraes entrega ao TSE perícia com donos de digitais em minutas golpistas. Clickbait puro numa matéria aqui do Globo, né, gente? Então, clickbait puro. Vamos lá, ainda sobre esse tema, matéria da revista Oeste. Encerrada a apuração no TSE de caso que pode levar à inelegibilidade de Bolsonaro. Corte analisou reunião do então presidente com embaixadores. O que pode levar à inelegibilidade do Bolsonaro? Só para que você possa entender. É o seguinte,
Segundo o TSE, o Bolsonaro teve uma reunião com embaixadores. E lá nessa reunião ele falou que a caixinha branca não é confiável. Ele falou que o sistema de votação no Brasil, ele não confia. E por causa disso, ele tem que se tornar inelegível. Afinal, ele questionou o resultado de uma coisa inquestionável. Ele não poderia questionar de forma alguma. Tanto é, matéria do Metrópolis agora, que o TSE deu um prazo para ele se manifestar, tá? Então, o prazo já está correndo, são 48 horas úteis para ele poder se manifestar. Então, a defesa do Bolsonaro vai fazer uma manifestação sobre a minuta, sobre tudo que foi apresentado nesse processo que busca torná-lo inelegível. Então, assim, eu vou ser sincero para vocês. Se é para ser, a gente tinha que olhar algumas matérias como a da Folha de São Paulo. Lula questionou urnas eletrônicas e propôs comprovante impresso em 2002. A assessoria do petista diz que confiança nas urnas está hoje provada. Fala foi resgatada por opositores após a apresentação golpista de Bolsonaro. Folha de São Paulo, né, gente? Mas assim, o grande ponto é esse. É esse o tema, o arcabouço, que vai, sem sombra de dúvidas, ser a pedra aqui, né, a angular, que eles querem utilizar para deixar Bolsonaro inelegível. Será que não dá para buscar retroativo com Lula também? Porque o fato, a fala é a mesma. É a mesma. Será que não daria? Então, assim, tudo isso a gente sabe que tem um propósito maior, a gente sabe que não é pela questão de direito, é por uma questão de política. A gente sabe muito bem que são pontos divergentes, se cala para um e é um leão contra o outro. A gente sabe que está funcionando assim, mas infelizmente é o que a gente tem pela frente e a gente tem que abrir a boca, a gente tem que bradar e falar que é assim que funciona. Não adianta a gente ficar caladinho. E essa turma da esquerda aí vem falando que isso é normal. Só que um dia o jogo vira, tá? Eu quero ver se realmente começar a rolar o impeachment, que a gente acredita que vai rolar o impeachment, e o Alckmin começar a apontar. Eu quero ver essa turminha do L aí, se eles vão continuar falando, meus heróis da democracia, vai mudar tudo. Aí é tudo golpista, né? Tudo é golpe, tudo é golpe. Aí muda tudo, não é? Pois é, mas é isso. Então, enfim, vamos esperar as cenas do próximo capítulo. Só que eu vou lembrar uma fala do Ciro Gomes para você. Perdão, do Ciro Nogueira para você. O Ciro Nogueira falou o seguinte: aguentem esse abacaxi. Se vocês deixam o Bolsonaro elegível e solto, ele ganha as eleições. Se vocês deixam o Bolsonaro preso, ele vira Marte. Se vocês deixam o Bolsonaro inelegível, ele vai apoiar o Tarcísio. Aí vocês perdem as eleições. Afinal de contas, tá ruim para o petista, né? Tá ruim para a esquerda, né? Afinal, Bolsonaro é, sim, um dos líderes mais com clamor popular que o Brasil já teve. Quer você goste do Bolsonaro ou não. Quer você goste do Bolsonaro ou não. Isso é fato, tá? Bolsonaro tem uma popularidade gigantesca, tem uma popularidade muito forte ainda, e ainda mais com essas ações do PT agora, trouxe de novo a realidade do governo petista, de como ele age na economia, e vai dar ruim. A historinha da picanha não chegou, a historinha da cervejinha não chegou, o que está chegando é combustível mais caro, o que está chegando é mais imposto, é mais ministério, é mais lei Rouanet, é aborto, é discriminação das drogas, é liberação do encarceramento, é aumento da criminalidade. É isso que a população está vendo e não está gostando. Tanto é que a popularidade de Lula não cai, ela despenca. Não é isso? Se ficou até o final do vídeo, obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Como eu disse, se tiver questionamentos, críticas ao que eu trouxe aqui, é sempre importante. Eu não sou dono da verdade, eu estou aprendendo com vocês, mas eu espero que você tenha gostado da notícia aí da prisão em segunda instância, tá certo? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.